Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vai deixando aquele likezão. Os trabalhadores Naga continuam tentando resgatar o pessoal que ficou preso pelas pedras, mandando o pessoal não fechar os olhos e continuar procurando todos os trabalhadores. E o Gloomy vai perguntar se o Senhor tá bem, mas o bicho tá todo bagaçado. Diz que o Blue conseguiu ficar vivo graças ao soldado, mas o Heft que tá ao lado dele não teve a mesma sorte. Mas o Gloomy começa a perguntar cadê a Pink. O Verdine fala que não sabe, pensou que ela estava com ele. O Gloomy na mesma hora fala que vai sair procurando, mas o Verde diz que o teto pode desmoronar a qualquer momento, ele precisava de cuidado. O Gloomy diz que não tinha ideia de onde ela está e se ela estiver presa nos escombros, pode acabar não achando ela, o que ele faria, mas lembra que ele tem miasma. Pode espalhar isso para acabar encontrando ela. Vai ser muito difícil saber se é a Pink ou não, isso não é magia de detecção, mas ele deve ser capaz de reconhecer, já que ele gastou muito tempo com ela do seu lado. Isso era ansiedade o que ele estava sentindo. Será que ele estava ansioso por ela ter morrido? Mas seria maravilhoso, já que uma pessoa que sabe o seu segredo ia acabar morrendo por um acidente inesperado. Isso ia fazer tudo voltar ao normal. Ele vai ter mais tempo para treinar e criar quimeras, e vai reinar mais uma vez sobre a morte eterna como o único rei dos mortos. Começa a sentir ela por debaixo de umas pedras. Os gritos delas estavam tão distantes que o time de resgate não ia ouvir nunca. Ela provavelmente bateu as botas. Mesmo se estiver viva, ela provavelmente vai sufocar até a morte. E é só ele deixar ela ali e tudo vai acabar resolvido. Ele não pode baixar sua guarda até ele confirmar por si mesmo. Ele precisava confirmar a morte dela. Mas assim que ver a Pink, ela estava entre a vida e a morte e será perfeito. Não vai ter dia melhor do que esse depois que acabar aqui. Deveria agradecer e abrir um largo sorriso. Mas tudo que cai dos seus olhos são apenas lágrimas. Não consegue mais rir e começa a tentar tirar as pedras com todas suas forcinhas. Ele não podia deixar ninguém chegar perto dela até que ela morra de verdade. Grita por ajuda, mas ninguém ia notar isso nunca. Então, ela ia morrer sozinha, mas começa a pedir para ela acordar. Finalmente, ele vai estar sozinho, mas ele não quer ficar sozinho de novo. Continua chorando e nesse momento as pedras vão se levantando com um pouco de sangue. Fica até surpreso pensando que despertou algum poder oculto. Começa a pegar a Pink e nem liga para o que aconteceu, mas quem estava do seu lado era a Ion transformada em uma Lorde Vampira. O Gloomy fica se perguntando se era um Lorde Vampiro do Labirinto Naga, mas acha que não. Parece ser um ser maior que isso, mas não importa, precisava levar a Pink daqui. Não ia deixar ela morrer agora e vai ter certeza de salvá-la. A Angela tava passando mal com os machucados, mas a Ion chegou lá e usou seus poderes de cura nela. E o Prota continuava na sua luta contra a Morrigan, quebrando todo o cenário. A Morrigan tentava bater de volta, mas a bicha tava pegando uma pressão e quase ficando capenga. Conseguiu usar suas asas para pegar uma distância, e o Prota dizendo que não ia deixar ela continuar fugindo. Fala pro Parasita reforçar suas pernas em 20% da mana ativa. Dá-lhe um pulo e aparece bem na frente da Morrigan, dando um tapão, mandando ela sair do céu que ela não é o pombo. Os movimentos dele mudou depois que aquele inseto cobriu seu corpo. Sua força e velocidade estão muito mais altas. Não se lembra de uma espécie assim, mas por algum motivo parece familiar. Pergunta que diabos ele é. O Prota fala que é um humano, de novo chegando cada vez mais perto. Continua dando vários golpes com sua mão de pedra, mas a Morrigan continua pegando distância com as suas asinhas. E o Prota falando que tá ficando com raiva dessas asas. Fala pro Parasita que aquelas asas estão lhe dando no nervo. Manda comer e fazer delas suas. Vai reforçar suas pernas para 60% da sua mana ativa. Em questão de segundos, ele já aparece cara a cara com a Morrigan. Ela fica até surpresa porque não conseguiu ver ele chegando. O Prota já dá um tapão nela, fazendo ela cair mais uma vez. A Morrigan pergunta que merda é essa? Ela precisava mudar seu estilo de luta, mas quando olha para trás percebe que perdeu sua asa. O Prota manda o seu Parasita analisar depois.
manda copiar isso o melhor que ele pode. E a Morrigan perguntando que merda ele fez. O Prota fala que é injusto que ela possa voar e ele não. Agora que cada um tem uma asa, isso está mais balanceado. Mas nesse momento ele percebe algo incrível. Se pergunta que merda é essa? Porque tem um monte de corpo na sua asa. Percebe que todas essas pessoas morreram há muitos anos atrás. A taxa de sucesso para ele pegar a habilidade dessas pessoas depende do ano que morreram. Diz que ouviu que ela era uma matadora de nobres, mas ela criou armas dos seus inimigos mortos e colocou eles nas suas penas. Mas a Morrigan manda ele não falar besteira. Eles não eram inimigos. Pra tá falando era não, pô. Então você tá dizendo que eles se voluntariaram para se tornar suas penas. A Morrigan começa a pensar, é verdade. Quem seria o louco de fazer isso? Mas não consegue lembrar o que eles são. A maioria das suas memórias de antes de ser selada foram apagadas. Pergunta em que século estão agora. Já se passaram 700 anos. Pergunta se existe algum efeito colateral após o selamento. Não consegue se lembrar de nada. Nem quem selou, nem quem eram aqueles que se tornaram suas penas. Nem mesmo o comando do seu reino. Mas o Prota manda ela não ignorar sua vilania debaixo desse pretexto de ter perdido a memória. Enquanto ela tirava uma das suas penas, ela mesmo falou que não era habilidosa com aquilo. Ela sabe muito bem quem são essas pessoas. A Morrigan fala que sim, mas vagamente sente que não é hostilidade, mas respeito e admiração. Honrar e louvar aqueles que caíram no campo de batalha é o fardo e o castigo que deve carregar pelo resto da sua vida. Eles não são seus inimigos, isso inclui aquele que lhe tomou os seus poderes. O Prota manda não tentar diminuir o que ela fez, sua maluca pervertida. O que ela tem feito é apenas loucura, nada demais. Do que ela chama de fardo, ela está dizendo que levar um monte de corpo com ela e fazê-los de armas é uma forma de honra. Isso ainda lhe faz feliz, ela dá nojo. Vai dar um fim a esse sofrimento das pessoas. Elas serão digeridas lentamente dentro do seu corpo. A Morrigan fala que não pode fazer isso, que eles de volta. Eles são a punição que ela precisa ficar levando. Pede pelo menos de volta a sua Valkyria. O Prota puxa aquela espada vermelha e pergunta se é isso. E a Morrigan pergunta como ele pode fazer isso. Como ele usa tocar na sua espadinha com esse parasita de merda podre. Dá o seu golpezão forte de novo, mas passa de raspão. O Prota fala que ela tá mentindo sobre ter perdido suas memórias, vendo como ela não pôde nem mesmo atacá-lo. Deve significar que essa arma é o seu tesouro. A Morrigan fica com raiva, dizendo que ele não merece seu respeito. Vai tomar suas penas de volta, até mesmo se tiver que comer ele. Começa a ativar sua habilidade. E o Prota pergunta se ela não vai atacar de novo. A Morrigan fala que tem apenas uma pessoa que ela serve nesse mundo. E como sua espada deve derrotar os inimigos pela eternidade. Mesmo que seus corpos se acumulem em montanhas e seu sangue fluente se transforme em rios, ela vai fazer tudo pela glória do seu mestre e vai dar glória eterna para aqueles que caíram em vão, e seu corpo vai carregar o tortuoso destino daquelas pessoas. Vai entrando no labirinto sem forma, Balmark. Fala pro seu rei, por favor perdoar por matar um inimigo por vontade própria. Todos os status dele vão diminuir em 30%. E o Prota sem saber o que é isso. Como ela pode entrar nisso quando ela nem é dona de um labirinto? A Morrigan pergunta do que ele tá falando. O labirinto sem forma é uma técnica que foi criada por aqueles sem um labirinto para se opor àqueles que possuem um. Todos os seres vivos, incluindo ela, têm o desejo de voar em seus corações. O labirinto sem forma é basicamente a projeção disso em sua forma física. É chamada assim apenas por causa dos idiotas que acham que todo domínio pessoal é um labirinto. Ele resistiu bem até agora, mesmo sendo um mero humano. Prota fala que entendeu, isso não parece uma luta que ele pode ganhar sem dar permissão para o parasita acessar sua gema inferior. A Morrigan pergunta se ele desistiu, mas o Prota fala que não. Mesmo sendo arrogante, ela considerou ele como um guerreiro poderoso, mas acabou desapontando. O Prota fala que não tá dizendo isso não, pô, não desistiu. Por acaso ela esqueceu da situação que ela estava. Ela é uma idiota. As condições foram atendidas, a maldição de subordinação foi ativada.
A Morrigan percebe que acabou fazendo caquinha e vem pra cima com seu último ataque, mas ela se tornou subordinada do Gion. Uma marca foi gravada no seu corpo e agora já era. O prota diz que a partir de agora é o seu novo rei. Manda ela ficar de joelhinho. A Morrigan fala que não, que vacilo. Se ela tivesse ido com tudo desde o começo, se não tivesse gastado seu tempo testando sua habilidade. Não foi você o arrogante, mas sim ela, o rei de um olho só. Ela falhou. Vão saindo do labirinto sem forma. Vai lançando a maldição. Rei de um olho, Ustis. E o prota não sabe que merda é essa. E a Morrigan mandando matá-la. Assassinou incontáveis inocentes do seu povo. O prota fala que é verdade, ela matou dezenas, incluindo trabalhadores. O número das casualidades continua subindo. Estava planejando matar ela para começo de conversa, mas tem um conde que está vindo atrás de você por causa do que fez no passado, e graças a isso, ele pode estar atrás de mim também. Manda resolver os problemas que ela fez. Cabe apenas a ela restaurar suas asas, mas ela vai ter que lutar contra os nobres no campo de batalha. 6 deles estão vindo, ela deve matar pelos menos 2. E vai decidir o que fazer com ela depois que tudo terminar. Manda não pensar nisso como um tratamento especial e apenas proteger as nagas até que a guerra comece. A Morrigan fala que vai aceitar seu novo rei. A pedra de invocação é apenas parte dos suprimentos que ele recebeu do conde, então não esperava que um poderoso ser aparecesse dela também. No entanto, não pode negar o fato de que ela foi sua culpa, ativando ela no meio do labirinto. Por causa disso, ele não conseguiu proteger as nagas e o labirinto quase foi destruído. E se ela tivesse só mais um segundo para agir no final? E se ela tivesse aberto o labirinto sem forma desde o começo? A Morrigan continua pedindo perdão pelas pessoas inocentes e pensar que ele teve que recorrer ao parasita. Não pôde controlar seu poder apropriadamente. Ela é parte do labirinto dele e está cansado da sua fraqueza. Precisa de mais poder, um poder para lidar com tudo isso, um poder para proteger todo mundo. A Angela se curou muito bem, apesar das suas feridas graves. Por causa dela, a Yeon só sofreu alguns arranhões e acha que isso é tudo graças à habilidade de regeneração vampírica. Bem, ela é uma rank lendário, afinal, deu a ela um pacote do seu sangue que guardou, já que ela estava protegendo a Yeon e tudo mais. Apesar das suas preocupações, a Rikishashi apenas se culpou por não estar presente durante a luta. Não parece que ela sabia qualquer coisa sobre a Morrigan. Havia alguns indivíduos presumidos como elfos reais altos na asa absorvida, mas decidiu manter isso longe dela por agora. Balzac e Quintus se recuperaram completamente. 10 soldados Naga que estavam sendo tratados morreram, mas não houve nenhuma outra casualidade. A pior parte foi perderem 6 trabalhadores. Eles podem ter a ajuda dos ratos chifrudos, mas os trabalhadores Nagas supostamente deviam ser os mais protegidos de todos eles, e ainda assim, 6 morreram. Isso afetou a moral um pouco. Algo desse calibre não vai acontecer nunca mais. A Morrigan aparece mais uma vez, e o prota manda proteger os trabalhadores, o melhor que ela conseguir. Se ela deixar um deles morrer, vai compartilhar do mesmo destino. Não podem perder mais nenhum desses carinhas. Mas os trabalhadores Nagas estão tudo puto da vida. Mas a Morrigan fala que mesmo assim vai proteger eles com tudo que ela tem. O prota dispensa ela e pergunta como tudo está indo. Diz que como ele ordenou, ela não está entrando no centro do labirinto ou nas altas planícies. Ela está caçando bastante as bestas nas áreas neutras para distribuir comida e gemas inferiores. Ela até mesmo trouxe 2 leopardos de sangue com gemas inferiores de alto rank ontem. Ela tem ficado perto do cemitério como requisitado, e ela está usando a maior parte do seu tempo lá fora caçando e comendo para lamentar as vítimas. As Nagas ainda veem ela como inimigo, então acha que é melhor manter esse status por enquanto. A restauração do armazém do labirinto foi completada muito rapidamente, e as fortificações do 9º andar para a guerra estão chegando no final também. Testaram algumas armas de fogo explosivo e acham que elas são capazes de dar algum dano nos seres de Gissé. Parece que as granadas incendiárias vão ser bem úteis. Os goblins e os javalis foram postos para trabalhar na construção dos postos avançados.
Como esperar dos trabalhadores do labirinto do martelo da bigorna, eles eram talentosos com as mãos e rapidamente aprenderam como usar armas de fogo e se comunicar com os dispositivos da superfície, enquanto os porcos da tribo de javali de presas grandes serviam os músculos para carregar os itens pesados. Eles trabalharam tão bem juntos que achou que eles eram do mesmo labirinto. A missão principal se tornou pública, era de construir uma rota de suprimentos entre todos eles. Ele não sabe o espaço do úter, precisa de suprimentos, mas ele não está com pressa de criar uma passagem entre eles. As expansões futuras dos túneis do Rato Chifrudos vão se manter discretas, já que não sabe se o labirinto do pântano e dos vagantes são totalmente confiáveis. No entanto, ele informou a Rainha dos Sonhos sobre a construção, já que ela estava disposta a assinar o contrato. Já que o inimigo pode usar as passagens subterrâneas como uma rota de invasão, eles plantaram explosivos em cada região também. Eles não construíram uma rede completa de túneis na linha de frente, mas apenas mantiveram o que eles já tinham. Postos avançados, armadilhas, rotas, tudo e distribuição de dispositivos foram feitas. Das 3 caixas de gemas que conseguiram, uma irá para os labirintos próximos e outras serão usadas para fortalecer as próprias forças. Ele também deveria vender cerca de 2 mãos cheias no centro de avaliação para comprar um pouco de comida extra. Vão ter forças maiores, então precisam expandir um ninho de nagas e conseguir mais alimento. Pergunta como está o território dos leopardos. A Dominique diz que 3 ratos morreram, mas eles estão conseguindo fazer seu trabalho. Tem apenas 32 leopardos de sangue sobrando em todo o 9º andar. O Prota manda avisar Morrigan para parar de caçá-los. Se eles forem extintos, não vão ter nada com quem treinar depois da guerra. Não faz sentido se preocupar com bestas selvagens quando nem sabe se vão continuar sobrevivendo. Talvez devam capturar alguns e preservar eles e usar como resto de unidades. Mas eles são leopardos de sangue e não podem agir de acordo com seus próprios padrões. Eles vão sofrer algumas baixas no processo de captura. Vai lidar com o leopardo de sangue depois. Vai ser melhor aumentar o ranking do labirinto e usar os benefícios do dragão da inundação. Ele precisou reorganizar a estrutura de tudo, mas tem preocupações em lideranças. Será que ele vai ter que enviar nagas de rank raro? Mas seria perigoso. A Dominique fica chamando ele, falando: caramba, tem um fardo enorme em seus ombros. Sabe que a guerra é iminente, mas a exaustão da mente e do corpo é o maior problema. Desse jeito é questão de tempo até ele ficar doente antes da guerra ficar começando. Acha que seria melhor ele descansar um pouco. O Prota fala que é diferente. Quando os dragões da inundação invadiram, essa é uma guerra entre andares. Ele decidiu ser o comandante, então não tem tempo para descanso. A Dominique pergunta por que ele está fazendo isso. Não está duvidando dele. Na verdade, é o extremo oposto. Ele não tem conexão alguma com as nagas. Ele é um humano. Sabe que ele também não se tornou dono do labirinto por vontade própria. Eles vão desaparecer se ele morrer ou se o núcleo for destruído. No entanto, essa perda não vai causar muito dano em particular. Ele nunca sequer pediu por esse labirinto e agora tem uma guerra bem na sua frente. Mas ele não está reclamando sobre o fato de ter que arriscar sua vida por eles. Você não está chateado por ter uma responsabilidade imposta a ele, que tudo isso está causando, e o fardo que ele está carregando também. O Prota fica falando: fardo, você sabe que tipo de vida eu tinha antes de vir para o labirinto Naga? Ele também não sabe. Ele viveu anos na superfície como um vaso vazio, depois de ter perdido seu passado. Sua mente não pôde ser preenchida nem com o amor infinito da sua família, embora ele tenha perdido uma oportunidade de recuperar o seu passado aqui também. Ele continuou se sentindo diferente quando estava na superfície. Eles sempre dizem que ele faz muito trabalho sozinho, que um rei não luta na linha de frente, e que isso deveria ser confiado a eles. Ela está certa, ele sabe disso, mas o que ele pode fazer? Ele tem um temperamento forte, é ganancioso. Ele é um humano egoísta que apenas conhece extremos. Ele já disse, é ganancioso. Isso não é um fardo para ele. O povo de Gissé, o labirinto Naga, todos eles preencheram seu coração. Ele não é mais um casco vazio que respira sem propósito. Ele é o barão de Gissé, o comandante invencível, o rei do labirinto Naga e seu mestre. Ele não pode deixar uma guerra qualquer levar o que dele. Ele não tem intenção de perder uma única migalha, porque ele é bastante ganancioso. Há todos os tipos de criaturas dentro de Gissé, alguns com bastante ganância, alguns que têm inveja e alguns que têm pena.
e alguns que têm alegrias, e outros que têm segredos, e alguns que muitas perguntas também, e outros com muita determinação, e umas cobrinhas com muito amor, e outros com muito pesar também, e as outras cobras com raiva de tudo, e umas pessoas com lealdade, ou lealdade até demais. Os ratos estão com uma lavagem cerebral, dizendo que se livraram da escravidão, uma obediência infinita. E alguns outros ratos com dúvida. E aquele rato safado que sobreviveu ainda está com ressentimento. E outros dizendo que podem sentir a Morrigan com muito ódio no coração. E acabou.